Mamas assimétricas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Mamas diferentes, como resolver. Eu sou o Dr. Eduardo Porto Leite. E eu sou a doutora Bruna Salvareza, nós somos Casal Plástica. Vamos lá, gente. Isso é uma coisa muito frequente da gente ter paciente queixando, né? Uma mama ser diferente da outra. Acho que é importante a gente ter uma noção de que nenhuma paciente vai ter as duas mamas idênticas. A expectativa de igualdade não deve ser a busca da paciente. Por quê? A mama, ela vai ser um resultado de todas as estruturas que a gente tem no tórax. E o tórax a gente vai ter os órgãos internos ali, então vai ter o pulmão de um lado, o pulmão de outro. Para começar, o pulmão direito e o pulmão esquerdo são diferentes. Depois a gente vai ter os arcos costais, as projeções dessa caixa torácica, da estrutura óssea, que também vai ser diferente. Na sequência, a gente vai ter o revestimento dessa estrutura óssea, que são as musculaturas da parede torácica. E, naturalmente, essas musculaturas vão ser maiores ou menores, a depender de vários fatores. Um deles é a própria movimentação corporal, ser maior de um lado em relação ao outro. E, então, por fim, a gente vai ter a glândula mamária e a pele, tá? Mas assimetrias que causam um desconforto muito grande, que a gente percebe que a paciente no sutiã, por exemplo, tem essa diferença perceptível e visível, no uso do biquíni, no uso de blusas. Quando a gente percebe que é uma assimetria que passa de uma naturalidade, a gente tem algumas abordagens cirúrgicas para a gente poder traçar e lançar mão durante o tratamento da paciente. A primeira questão é que a gente precisa ver. Existe uma assimetria de volumes, né? O volume de uma mama é diferente da outra. Ou existe uma assimetria em relação a posicionamentos. Então, uma mama é mais caída do que a outra, uma mama é mais lateralizada do que a outra. E a gente vai precisar lançar mão de estratégias para trabalhar a questão de volume e para trabalhar a questão de posicionamento. Então, vou falar um pouquinho sobre a estratégia para trabalhar as questões de volume. Nós, eu e o Eduardo, a gente prefere tentar igualar os volumes da mama e usar próteses de tamanhos iguais. Essa sempre é a nossa primeira escolha. Óbvio que vão haver casos em que a gente vai usar próteses de tamanhos diferentes, mas, em geral, a gente tenta usar estratégias que igualem os volumes das mamas e igualem os volumes das próteses. Por que a gente pensa dessa maneira? Porque a gente entende que a prótese de silicone e a mama da paciente são estruturas diferentes e que vão ter comportamentos em relação à gravidade com o passar dos anos diferentes. Então, se a gente tiver em cada mama a mesma composição, prótese de silicone, mama da paciente, essas duas mamas vão se comportar de maneira semelhante com o passar dos anos e vão permanecer semelhantes com o passar do tempo da cirurgia da paciente, né? Então, só para trazer uma analogia aqui para vocês tentarem entender. Então, vamos dizer que a gente tenha um copo, né, com o mesmo volume, mas a gente tem a composição leite e farinha. São duas estruturas que vão se comportar de maneira diferente. Então, nós tentamos igualar também as proporções leite e farinha nos dois copos. Acho que ficou clara essa questão volumétrica. Existem casos, sim, que dependendo da gente vai poupar a cicatriz da paciente, por exemplo, ou é um caso que a gente não vai usar uma cicatriz muito grande e aí a gente vai usar próteses de tamanhos diferentes, mas a gente também tenta usar tamanhos diferentes, mas pouca diferença para ter esse comportamento da longevidade. Agora, quando o posicionamento dessa mama é diferente, a gente lança a mão de outras estratégias que eu vou falar um pouquinho. Eu acho que cada caso é muito individual, né? Sem dúvida, a assimetria da mama, essas mamas diferentes, é algo que vai incomodar muito a paciente e abala muito ela, né? Na parte psicológica dela, justamente por isso tudo que a Bruna comentou. E vai passar por uma análise específica de cada caso. Nessas pacientes que têm um posicionamento de areola, né, muito diferente, às vezes a gente pega muito isso, ou uma mama é mais tuberosa que a outra,
ou uma é bem flácida e grande, a outra já é mais pequenininha, são casos mais, né, extremos. A gente então vai ter que fazer muitas vezes cicatrizes um pouco diferentes, dependendo do posicionamento da areola. Às vezes tem paciente que tem uma areola bem posicionada e a outra está lá com uma ptose, né, com uma queda grau 3. Então, nesse caso, a gente vai precisar fazer aquela cicatriz em T de um lado e talvez do outro a gente fique com uma cicatriz um pouquinho mais reduzida ou às vezes só a cicatriz no sulco. Então, isso vai depender muito desses casos. Nessas pacientes que têm as posições mais, né, muito mais diferentes, às vezes pode ter esses tipos de combinações, mas a paciente sempre vai entender que a gente vai buscar um resultado melhor possível e ela tinha uma simetria muito grande, uma diferença muito grande e, obviamente, se ficar uma pequena diferença de cicatriz, né, do tamanho de cicatriz, isso com certeza não vai ser um fator que vai abalar ela, sem dúvida. O que normalmente incomoda mais é essa diferença de volume, porque a paciente às vezes não consegue usar um biquíni, né, porque ela não tem aquela... No sutiã ela até camufla com volume, né? Mulher, eu brinco que a mulher tem vários artifícios aí, né? De tipo de sutiã, de enchimentos e tudo mais. Então, mas quando vai, de repente, para um biquíni ou botar um top para fazer uma atividade física, ela já não consegue, né? Ou a gente vê inúmeros relatos de pacientes, às vezes, para ter uma relação íntima com, né, com o companheiro, já não consegue ficar à vontade sem o sutiã. Então, é um universo, né, imenso essa parte íntima do paciente, quanto a mama abala, porque a gente sabe dessa questão da feminilidade toda que ela envolve. Então, vai depender de cada caso específico, como a Bruna comentou, às vezes a gente vai ao máximo buscar próteses do mesmo tamanho, mas se tiver posicionamentos diferentes de areola, não tem jeito, às vezes a gente vai ter diferentes tipos de cicatrizes, mas a gente vai estar sempre buscando minimizar o tamanho dela e manter ao máximo a nossa busca de um tamanho proporcional, não existe igual, né? A gente brinca, não vai existir a mama perfeita, a mama igual, há uma diferença natural de um lado para o outro, mas a gente sempre vai buscar uma harmonia máxima aí para a nossa paciente. Essa busca de simetria é uma questão, né? Agora, Eduardo falando, me veio o caso de uma paciente que a gente teve, uma paciente que tinha uma alteração de parede torácica muito grande, né? Um afundamento da região das costelas. Se você olhar, a gente olhava a tomografia, que a gente pediu para ela 3D, e se a gente comparava o volume mamário efetivamente de um lado para o outro, os volumes mamários eram muito parecidos. A questão toda da perspectiva visual de que a mama era muito diferente era relativa a um afundamento dos arcos costais. E é um caso, por exemplo, que a gente precisou usar estratégias bem diferentes de um lado do outro. A gente usou próteses diferentes, a gente usou lipoenxertia mamária para tentar também trazer esse componente. Então, a gente usou múltiplas técnicas, múltiplos artifícios na busca dessa percepção dela um pouco mais semelhante, né? E, obviamente, é essa coisa da individualidade de cada paciente. Nessa paciente, assim, era uma coisa que trazia um impacto estético para ela muito grande e hoje é uma outra realidade de vida. Então, acho que é isso, né? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui com a gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.